Adivinha quem voltou? Ela mesma que você leu aqui no título desse vídeo, a doutora Laken Perillos, aquela torturadora, né, especialista em tortura e dor, que trabalhou com o Thousands, mas não conseguiu vencer o Dembe e o Reddington lá na 8ª temporada, e agora ela está de volta para conseguir uma nova chance, agora trabalhando ao lado do Jin. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, voltando aqui a falar de The Blacklist, dessa vez do 6º episódio. Inclusive esse vídeo era para ter saído semana passada, na quinta-feira, como eu tinha prometido para vocês, mas juntando alguns imprevistos que eu tive, o Bento ficou doente de novo, teve que faltar na creche de novo, e aí era Semana Santa, eu tive trabalhos na igreja também, aí juntando tudo isso, não deu certo, não consegui fazer acontecer, mas para compensar, nessa semana teremos 2 vídeos de The Blacklist, hoje e sexta-feira. Hoje eu vou falar do 6º episódio, na sexta-feira eu falo do 7º, inclusive, e se tudo der certo, nesse segundo vídeo que vai ser lançado na sexta-feira, vai ter finalmente a estreia da nova camiseta de The Blacklist bordado pela Bia, né, lá pelo @mariapontilhada. Então, se eu fosse vocês, não perderia esse vídeo para não perder a estreia dessa camiseta. De repente rola até um desconto lá. Então não percam o vídeo de sexta-feira às 6h30 da tarde aqui no canal. Fechou? Mas enquanto isso, vamos falar aqui do 6º episódio, que trouxe de volta a doutora Laken Perillos. Mas antes, preciso lembrar vocês de que esse vídeo vai ter spoilers do 6º episódio, de que a 9ª temporada já está disponível na Netflix. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. E a 10ª temporada ainda não tem data, né? Vai demorar um bom tempo para chegar por aqui. Então já aproveita, já deixa seu like, já se inscreve aqui nesse vídeo, enquanto eu começar falando aqui do episódio que, como eu disse, trouxe de volta a doutora Laken Perillos. Aquela torturadora que trabalhou com o Thousands e que usa das suas especialidades ali para causar dor em uma pessoa e conseguir respostas, ou seja, resumir o que é tortura. Mas mesmo com todas as dores que ela foi capaz de causar no Dembe e no Reddington, ela não conseguiu resposta de nenhum dos dois, né? São as 2 maiores falhas na carreira, vamos colocar assim. Agora o Jing decidiu libertar ela da prisão, ele disse que é um grande fã do trabalho dela, porque ela era bem famosa ali no mundo do crime, e quer usar os serviços dela para torturar o Dembe. Que todo mundo fala, Dembe, é Dembe, tanto faz, vocês sabem de quem eu tô falando, não sabe? Então ela recebeu essa segunda chance de torturar o Dembe para conseguir a localização da força-tarefa do FBI, porque o Jing quer ir até lá e conseguir provas, documentos que comprovem a traição do Reddington, que comprovem que ele tem sido um delator do FBI, né, para o FBI, delator dos criminosos, durante todos esses anos. E aqui eu já começo com a minha primeira crítica desse episódio, que foi um episódio muito bom, tá? Mas já fica a minha primeira crítica negativa aqui. Não precisa, toda vez que o Jing ir atrás de uma pessoa para compor o seu time, ele explicar o plano dele, porque o Reddington é o traidor. Toda vez a mesma coisa. Não precisa, fica cansativo. Eu sei que essa provavelmente foi a 2ª vez apenas que ele fez isso. Na verdade, eu acho que foi a 3ª, pelo menos. Mas, mano, toda vez ele falando, eu sou o Jing, fica todo com aquele ar que o Reddington traiu e que não sei o que o seu advogado, Marvin Gerard, me deu uma lista. Raymond Reddington has spent the past decade working in partnership with the FBI. Toda vez explicando a mesma coisa, não precisa. A gente já entendeu como que é a abordagem dele, só vai direto para o que ele tá planejando, sabe? Parece aqueles filmes que tem um vilão que ele tá pronto para matar o herói do filme, mas aí ele começa a querer fazer todo o discurso para explicar o plano dele, para justificar o porquê que ele tá fazendo aquilo, e aí por causa de todo esse discurso que dura 45 minutos, a polícia chega e prende, e ele acaba não conseguindo concluir o seu plano de vilão, quando era só pegar uma arma e matar a pessoa. Eu vou matar você, Batman. Mas antes eu vou te contar o meu plano maligno. Precisa mesmo? Tem necessidade? Cala a boca! Então ele parece que tá fazendo isso. Sabe por que não vai direto atacar o Reddington? Por que ele não vai direto fazer as coisas? Mas não, tem que mostrar ele contando a história pra todo mundo que ele tá indo atrás. Então assim, espero que nos próximos episódios isso não aconteça mais, porque a gente já entendeu a abordagem desse personagem. Então ele começou a colocar o seu plano em prática, que era o quê? Sequestrar o Dembe, né? Conseguir capturar ele e dar disponível ali pra doutora Laken Perillos conseguir fazer a tortura dela, ter uma nova chance de conseguir quebrar o Dembe. E dessa vez ela deu uma mudada, porque ela não quis mais causar dor física nele como ela fez da outra vez. Ela usou umas dores mais injetáveis, que não deixa de ser dor física, mas só pra vocês entenderem um pouco a diferença. Em vez de ela ficar tirando sangue e cortando ele, ela só ficou injetando umas coisas ali que causariam tanto quanto ou mais dor do que na primeira vez, pra ver se dessa vez ela conseguiria ter sucesso. E é claro que você pega um cara que é extremamente leal e deve a sua vida ao Reddington, pelo menos é assim que ele se sente, ao mesmo tempo que é um cara de uma fé muito forte,
ela não conseguiu, falhou pela segunda vez com o Dembe e a polícia chegou um pouquinho antes da gente saber o que ia acontecer, porque ou ele ia morrer ou ele ia morrer. Eu não acho que ela ia conseguir torturar ele até ter respostas. Mas nunca saberemos, porque o FBI, como sempre, chegou no último minuto ali e conseguiu salvar a vida do Dembe. E aí, nessa captura, eu tenho duas observações aqui para fazer. A primeira delas é que mostra, né, que provou, dessa vez, o quanto o Dembe é foda no que ele faz, mano. O quanto ele aprendeu com o Reddington e evoluiu, de repente, até melhor do que o Reddington em muitas habilidades. Porque, mano, vários caras atrás dele, mano, são caras do Ujing. Ele tá preparando uma equipe ali bem poderosa. E mesmo assim, o Dembe conseguiu escapar de todo mundo. Ele é muito embaçado no que faz. E até descobri que ele sabe falar chinês, sabe? Mano, é muito, muito bom. Hands up. Don't move. I said don't move. Put those on. I'm not going to tell you again. Yo, come on. E a segunda observação é que, mano, trairagem, né, daquele funcionário do Reddington que atraiu o Dembe pra lá, falando que precisava muito da ajuda dele, tocou no coração do Dembe, né, que tem um coração um pouco mais mole ali de querer ajudar as pessoas, e aí foi lá e foi traído por ele, porque era tudo uma armadilha pro Ujing conseguir capturar o Dembe. Dá pra entender, né, porque o Ujing capturou a filha desse cara, então usou isso pra chantagear ele e tal, e eu não faria diferente, né, porque se alguém captura o Bento e manda fazer alguma coisa errada, com certeza eu vou fazer pra salvar a vida do meu filho, então eu compreendo o que ele fez, mas não deixa de ser uma trairagem. E eu confesso que eu achei muito estranho, porque esse cara, ele ligou pro Dembe e falou, não, mano, você precisa vir, eu preciso da sua ajuda. Aí o Dembe falou, não, mas chama tal pessoa, ele, não, eu quero a sua ajuda, eu preciso de você, não sei o que, e ficou insistindo demais nisso, sabe? Tinha alguma coisa estranha ali. Só que mesmo com essa desconfiança, eu dei o benefício da dúvida, porque realmente às vezes o cara tava bem ferrado, né? E o Dembe fez a mesma coisa, com o coração bom que ele tem, deu o benefício da dúvida e acabou se ferrando e sendo capturado. E a ideia deu trabalho, né? Ele só foi capturado de fato porque os caras apelaram, né? Ameaçaram a vida de pessoas inocentes, porque se fosse contra o Dembe mesmo, eles nunca teriam tido sucesso. E nesse episódio também tivemos finalmente a confirmação do que eu já vinha falando há muito tempo, né? Uns 2, 3, 4 vídeos aí, que o Robert Vesco estava trabalhando com o Reddington esse tempo todo. Eu sabia! Mas antes de falar disso, aquele pequeno lembrete, vai lá seguir Maria Pontilhada, o link tá na descrição, faz camisetas e blusas bordadas como essa do Miranha que eu tô usando, e que, de novo, sexta-feira, no próximo vídeo aqui de The Blacklist, quando eu for falar do 7º episódio, vai ter estreia de camiseta nova, se der tudo certo. Se não tivermos imprevisto essa semana, o que eu espero que não tenhamos. Então já vai lá seguir, o link tá aqui na descrição, é só descer, @Maria Pontilhada, clica, já começa a seguir, e aí desce mais um pouquinho também, começa a me seguir no Instagram, @minhavidaemasérie_, que tá saindo bastante conteúdo legal por lá também, principalmente de Reels, de comédia, de informação, de várias coisas desse tipo. Então vai lá me seguir também, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, agora falando do Robert Vesco, eu tinha certeza que ele não ia trair o Reddington, muito pelo contrário, sabe? Eles eram amigos, por mais que eles tinham as suas intrigas, suas brigas ali, até suas trairagens entre eles, mas era sempre em benefício próprio. Nunca queria trair o Reddington para ajudar o Ujing, nunca que isso ia acontecer, e eu estava certo dessa vez. I'm in! No. Poor bastard bought the whole thing! We gotta celebrate. Nesse episódio ele apareceu lá pra conversar com o Ujing, ainda nessa ideia de querer enganar ele, falando que tava ajudando ele e tal, não sei o que. E aí o Ujing falou, não, a gente tem que viajar e tem que sair agora, porque tem um negócio aí pra gente resolver, eu quero que você convença não sei quem a fazer não sei o que pra gente e tal. E aí o Vesco, sem querer ou por querer, ele acabou vendo o Dembe sendo torturado, e ele sabia que precisava fazer alguma coisa. Então ele falou, não, antes da viagem só preciso de 1 horinha pra resolver umas coisas e tal, pegar umas roupas antes da gente fazer a viagem, mas não deu certo. O Ujing falou, não, a gente tem que sair agora, porque senão o cara vai sumir e a gente não vai achar mais ele. E aí o Vesco tentou dar um jeito de conseguir ajudar o Dembe. Como é que ele fez? Pegou o celular dele, ligou pro Reddington e largou o celular em um canto lá qualquer, né, ali do lado do carro que ele estava entrando, para que o Reddington conseguisse pegar a dica, rastrear a ligação e encontrar o Dembe antes que acontecesse alguma coisa. E como o tempo todo eu já vinha desconfiando dessa ajuda do Robert Vesco, tudo que ele fazia minuciosamente eu tava aqui, ó, só de olho em todas as coisas para saber o que ele estava tramando e como é que ele estava ajudando o Reddington de alguma forma. Então eu sabia que essa 1 hora que ele tinha pedido, que era para arrumar as roupas e etc, era para falar com o Reddington sobre alguma coisa, principalmente sobre o Dembe que estava ali do lado dele. E aí como ele não conseguiu, ele tinha que entrar no carro com o Ujing e do nada ele começou a tossir do lado de fora, falando que estava passando mal e não sei o que. Eu falei, mano, alguma coisa
ali ele fez. O que eu pensei, né? Eu fui muito mais longe. Eu achei que ele tinha um rastreador na boca e que ele tava dando um jeito de tirar, ele tava cuspindo pro Reginald conseguir encontrar. Mas, na verdade, foi muito mais simples do que isso, né? Foi só uma ligação de celular mesmo. O importante é que deu certo a estratégia dele, né? Conseguiram encontrar o Dembe a tempo, porque ele começou a ter uma parada cardíaca e a galera começou a fugir. E a doutora Laken Perillos não conseguiu recuperar ele, né? Porque ela ia fazer uma parada cardíaca nele, e aí ia dar um remédio pra reverter, pra depois continuar torturando ele, fazendo várias coisas, mas ela saiu, deixou ele lá com um problema cardíaco, e aí eles conseguiram pegar, levar num ponto lá de saúde, atendimento do Reginald, que ele tem vários espalhados pela cidade, e conseguiram salvar a vida do Dembe, ficou tudo bem, ainda bem. Só que o Robert Vesco, infelizmente, não teve a mesma sorte, né? O Jing descobriu que ele que estava fazendo tudo isso, desconfiou, né? Porque era a única pessoa esquisita ali que estava tendo atitudes estranhas, e acabaram encontrando o celular dele, né? Como é que eles foram descobertos tão rápido assim? E aí sobrou pro Robert Vesco, infelizmente, acabou vindo a falecer. Sendo assim, o Reginald, infelizmente, acaba perdendo mais um amigo e mais um aliado, né? O que deixa ele muito triste e muito puto. Agora talvez ele mude um pouquinho a sua atitude em relação ao Jing, que estava muito na defensiva até agora. De repente isso muda um pouco a história. E talvez até algumas pessoas que não gostam muito do Reginald, né? Porque ele é o bandido e tal, não sei o que, devem estar pensando, tipo, ah, mas isso aí foi culpa do Reginald, né? O Reginald que causou a morte do Vesco. E eu entendo quem pensa assim, mas eu discordo, porque, mano, o Robert Vesco é um cara que já tinha 60, 70, 80 anos ali de idade, ele sabe onde ele estava se metendo, ele faz suas próprias escolhas e colheu as consequências disso. Não foi o Reginald que mandou ele fazer nada, sabe? Então, ele escolheu, né? Eu não vejo que tenha sido culpa do Reginald necessariamente. Só fico triste por ter acontecido tanto por ele quanto pelo Reginald. E aí eu realmente espero que isso dê uma mudada de perspectiva, de atitudes do Reginald, sabe? Que ele pare de ser tão bonzinho assim em relação ao Jing, porque o Jing tá destruindo um monte de coisa dele, tá montando uma legião, uma equipe contra ele, e ele não tá fazendo nada, sabe? Desde a morte da Liz, o Reginald tá muito, muito, muito bonzinho com tudo, né? Não é mais aquele cara que saía matando qualquer pessoa que estivesse no caminho dele. Tirando o fato de que ele explodiu um prédio na primeira cena dele no primeiro episódio pra matar uma pessoa, mas fora isso, ele tá muito bonzinho, sabe? Então, eu acho que ele tem que ir direto pro Jing, porque se ele realmente for mais, sabe, mais contundente nas atitudes dele, ele acaba com essa guerra rapidinho. Ele tem muito mais recurso, ele tem muito mais experiência, ele tem muito mais nome, muito mais reconhecimento no mundo do crime. Qualquer pessoa, se ele quiser até jogar a culpa da força-tarefa no Jing, ele consegue. E aí os próprios bandidos conseguem dar conta do Jing. Mas ele tá nessa vibe espiritual, tal, não sei o quê, e só mostrando, tentando intimidar o Jing pra ele desistir. Não, mano, vai logo pra cima dele, sabe? Começa uma guerra de verdade. Espero que ele seja assim dessa vez. Até porque pensando aqui agora, todos os antagonistas, não foram vilões, antagonistas que apareceram até agora, ele sempre esteve na defensiva, né? O Reginald, Alexander Kirk, o Berlin lá nas primeiras temporadas, quem mais? A própria Liz quando se tornou antagonista também, o Townsend, todo mundo que ele enfrenta, o Marvin Gerard, ele sempre tá na defensiva, sempre alguém prejudicando ele e ele tentando ir atrás, e aí ele acaba matando o seu antagonista ou conseguindo fugir, mas nunca é ele indo atrás da pessoa. Então eles podiam mudar essa perspectiva nessa última temporada, demonstrar o poder que o Reginald tem quando ele tá caçando alguém e não sendo caçado de novo. E uma última observação aqui sobre essa temporada é que ela tá muito focada na lista negra, o que é uma coisa boa, né? Tá muito focado no Jing, no Reginald e no caso da semana, mas em compensação, o FBI tá totalmente de lado. Nenhum dos personagens tá recebendo absolutamente nenhuma relevância. O Ressler não teve nada de interessante até agora, o próprio Cooper também não. O Dembe, a primeira vez que teve um pouco mais assim de foco nele, porque ele foi sequestrado, mas ele como agente do FBI, até agora não aconteceu nada também. A única que tem alguma coisa é a Sia Malik, né, que entrou agora, mas mesmo assim é só porque ela acabou de entrar, e mesmo assim já tá deixando de ter importância, teve nos primeiros episódios só. Eles não estão fazendo diferença na história. Se fosse qualquer outros agentes do FBI ali no lugar deles, que tivesse entrado agora, teria tido exatamente os mesmos resultados no final do episódio. O máximo que a gente teve nesse episódio foi que a Cia Malik demonstrou que ela estava um pouco abalada ali com o que tinha acontecido com o Dembe, porque ele estava tendo uma parada cardíaca, ela que ficou fazendo massagem ali, e ele quase morreu, ela quase perdeu um colega de trabalho. Então ela sentiu um pouquinho na pele, e o Ressler se demonstrou preocupado ali, foi dar um consolo pra ela, falando que não fica mais fácil do que isso, mas que ela pode se acostumar e não sei o que. Sabe? Nada demais. Estão tentando criar um crush ali, acho que pra ver a reação dos fãs de repente, e juntar o Ressler finalmente com alguém. Pode ser isso.
Tá começando a rolar uma químicazinha, mas é que eles estão tão sem importância que qualquer coisa que estão criando pra eles parece que tá funcionando. Então não sei o que eu penso disso ainda, precisa desenvolver mais pra eu ver se vai rolar uma química legal, mas pra mim já tá melhor do que ele com a Liz. Pra mim já tá menos forçado. Só que ainda assim, pra mim não é tão problemático, pelo menos pra mim. Eu sei que pra muita gente talvez seja, mas se é pra ter foco em alguma coisa, eu prefiro que foque na Lista Negra do que no FBI, né? Porque já teve temporadas, episódios aí que eles focaram demais no FBI e esqueceram a Lista Negra. Então, pra mim, o jeito que tá agora é melhor, mas eu gostaria que eles tivessem uma certa relevância, porque eles dão relevância e importância pro FBI e pros personagens individualmente desde a primeira temporada. Aí chega na última, eles são meros coadjuvantes, nem coadjuvantes, são quase figurantes, aí não, né? Então eles precisam ter um pouquinho de relevância na história, pelo menos nessa última temporada, já que eles resistiram até aqui. E foi isso, assim, foi mais um episódio bom. A temporada, pra mim, ela continua numa média legal, não teve nada excepcional, mas também não teve nada que decepcionou, não teve nenhum episódio ruim de assistir, difícil, mas também não teve nada que, oh meu Deus, que me fez pular do sofá. Não. Então tá mantendo uma médiazinha legal, pra já estarmos no 6º episódio, é uma coisa boa, mas ainda precisa de um ápice, precisa de um negócio ali a mais, um enfrentamento a mais do Redstone com o Zing e tal. Talvez o momento máximo aqui da temporada foi realmente a perda do Robert Vesco, mas que também não era ninguém tão grande assim dentro da série. E é isso. Estou gostando ainda da temporada. Vamos ver o que nos aguarda nos próximos episódios. Lembrando que sexta-feira eu falo do 7º episódio e que tem lançamento de camiseta nova. Então vai lá seguir o Instagram da Maria Pontilhado, o link tá na descrição. Me segue também. E não sai daqui sem se inscrever nessa bolinha. Vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. Aqui tá a crítica do 5º episódio, se você não viu ainda. Se você já viu, vem ver vários outros vídeos que tem na lista aqui de cima de The Blacklist. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!